Encontre um emprego que lhe agrade. Todos gostam de fazer o tipo de serviço para o qual têm mais aptidões. O artista gosta de trabalhar com tintas, o artífice com as mãos, o escritor gosta de escrever. Os que têm talentos menos definidos têm suas preferências por certos ramos de negócio e indústria. Se há alguma coisa digna de nota nos Estados Unidos, é a grande gama de profissões que se oferece, desde lavar o solo, manufaturar, comercializar, até as profissões liberais. Resolva exatamente o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. Escolha a companhia ou indivíduo para a qual deseja trabalhar. Estude o empregador em perspectiva quanto à política pessoal e oportunidades de progresso. Pela autoanálise de seus talentos e capacidade, pense no que você pode oferecer e planeje meios e modos de dar vantagens e serviços, incrementos e ideias que você acredita poder transmitir com êxito. Esqueça-se do emprego, esqueça-se há ou não uma vaga, esqueça do costumeiro ritual do tem um emprego para mim, concentre-se no que pode dar. Uma vez feito o plano, contrate um escritor experiente para redigir de maneira caprichada com todos os pormenores. Apresente-se à pessoa certa de autoridade que fará o resto. Todas as firmas procuram homens que possam oferecer algo de valor, sejam ideias e serviços ou reações. Todas as companhias têm lugar para o homem que tem um plano de ação definido, vantajoso para a firma. Essa linha de conduta pode tornar alguns dias ou semanas de tempo extraordinário, mas a diferença em pagamento, em processo e em conquistas de reconhecimento, economizar-se anos de trabalho árduo com salário modesto tem muitas vantagens, principal sendo que economizará de 5 anos de tempo para alcançar o objetivo almejado. Toda pessoa que começa ou penetra no meio da escada que sobe o fará por planejamento deliberado e cuidadoso. O público é o seu sócio. Homens e mulheres que oferecem seus serviços para melhores proveitos no futuro devem reconhecer a transformação que teve lugar com referência a essas relações entre empregado e empregador. As futuras relações entre empregadores e empregados serão como uma sociedade que consiste de empregador, empregado, público a quem serve. Essa nova maneira de oferecer os serviços pessoais é chamada de nova por muitas razões. Em primeiro lugar, tanto o empregador quanto o empregado no futuro serão considerados empregados colegas, cuja tarefa será servir o público com eficiência. No passado, empregadores e empregados negociavam entre si, procurando tirar o máximo uns dos outros, sem considerar que, em última análise, estavam prejudicando o terceiro interessado, o público que serviu. Cortesia e serviço são as palavras-chave do comércio de hoje, aplicando-se à pessoa que negocia serviços pessoais ainda mais diretamente que ao empregador, que a quem as serve. Em última análise, tanto o empregador como o empregado são empregados pelo público que servem. Se não o servirem bem, pagam com a perda do privilégio de servir. Todos nós nos lembramos do tempo que o homem que lia o medidor de gás batia na porta com força suficiente para quebrá-la. Quando lhe abria a porta, entrava sem ser convidado com uma carranca que parecia dizer claramente: "Por que me fizeram esperar? Tudo isso mudou agora." O homem que lê o relógio de gás comporta-se como cavalheiro que está encantado de servir. Antes que as companhias de gás percebessem que seus empregados carrancudos estavam acumulando responsabilidades impossíveis de eliminar, os educados vendedores de fogão a óleo apareceram fazendo negócio na China. Durante a Depressão, passei vários meses na região carbonífera de Antracita, na Pensilvânia, estudando problemas que quase destruíram a indústria do carvão. Empregadores e empregados procuravam explorar uns aos outros, acrescentando o custo nas negociações ao preço do carvão, até descobrirem que tinham criado um comércio magnífico para os fabricantes de utilidades domésticas à base de óleo para produtores de óleo bruto.
Esses exemplos servem para chamar a atenção dos que têm serviços pessoais a oferecer para mostrar que estamos onde estamos por causa da nossa própria conduta. Se existe um princípio de causa e efeito que controla os negócios, as finanças e os transportes, o mesmo princípio controla os indivíduos que lhes determina o status econômico. Valorize de 3 maneiras. As causas do sucesso em oferecer serviços com eficiência e de modo permanente foram claramente descritas. A não ser que tais causas sejam estudadas, analisadas, entendidas e aplicadas, ninguém pode negociar seus serviços de modo eficaz e permanente. Cada um deve ser vendedor em causa própria no que se refere aos serviços pessoais. A qualidade e a quantidade de serviços prestados e os espíritos em que são prestados determinam grande parte o valor da duração do emprego. Para negociar os serviços pessoais com eficiência, o que significa um mercado permanente por um preço satisfatório sobre condições agradáveis, deve-se adotar a seguinte fórmula: QQE significa qualidade mais quantidade mais o espírito adequado de cooperação são iguais vendagens perfeita de serviço. Lembre-se da fórmula QQE. Faça mais que isso, aplique como hábito. Analisemos a fórmula para certificarmos de que entendemos exatamente o que significa. Qualidade do serviço deve ser interpretada significando a execução de cada pormenor ligado ao seu cargo da maneira mais eficiente possível, sempre com o objetivo de conseguir maior eficiência. Quantidade do serviço deve ser entendida como sendo o hábito de prestar todo o serviço de que você é capaz em todas as ocasiões, com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestado à medida que desenvolve maior habilidade através da prática da experiência. Novamente, se dá ênfase à palavra hábito. 3. Espírito do serviço deve ser interpretado como sendo o hábito de conduta agradável, harmoniosa, que induzirá a cooperação dos sócios e colegas. Adequação de quantidade e qualidade do serviço não é suficiente para manter o mercado permanente para seus serviços. A conduta, o espírito com que você presta o serviço é fator determinante forte, tanto relativamente ao pagamento que você recebe como a duração do emprego. André Carnegie frisou esse ponto mais do que os outros com relação à descrição dos fatores que levam ao sucesso ao negociar os serviços pessoais. Salientou inúmeras vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa, acentuou que jamais se teria qualquer homem, por maior a quantidade ou por mais eficiente a qualidade de seu trabalho, a não ser que trabalhasse num espírito de harmonia. Insistia que os homens tinham de ser agradáveis. Para provar que dava alto valor a essa qualidade, ajudou homens que se ajustaram aos seus padrões tornaram-se extremamente ricos. Os que não se ajustaram tiveram que ceder lugar a outros. A importância de uma personalidade agradável é acentuada por ser fator que possibilita prestar serviços dentro do espírito certo. Se alguém tem uma personalidade que agrada e presta serviços num espírito de harmonia, essas qualidades muitas vezes compensam as deficiências, tanto na qualidade quanto na quantidade dos serviços prestados. Contudo, nada pode substituir uma conduta agradável. Você é do tipo dá cá ou toma lá? A pessoa cuja renda provém totalmente das vendas e serviços pessoais não é menos comerciante que um homem que vende utilidades. Pode-se acrescentar ainda que tal pessoa é sujeita às mesmas normas de conduta que o comerciante que vende mercadorias. Isso foi acentuado porque a maioria das pessoas que vivem da venda de serviços pessoais comete o erro de se considerar livre das regras de condutas e responsabilidades ligadas aos que vendem utilidades. Os dias do tipo dá cá já passaram, ele foi suplantado pelo toma lá. Em termos de capital, o valor real das suas habilidades mentais pode ser determinado pela quantidade de renda que puder produzir. Ao anunciar seus serviços, uma boa estimativa em termos de capital de valor
de seu serviço pode ser feita multiplicando-se sua renda anual por 16,66, pois é razoável calcular que sua renda anual represente 6% do valor em termos financeiros. O dinheiro se empresta 6% ao ano. Ele não vale mais do que as habilidades mentais ou a inteligência, frequentemente ele vale bem menos. Capacidades mentais competentes, se negociadas com eficiência, representam uma forma de capital muito mais desejável que a que exige para levar adiante uma negociação comercial de commodities. Porque as capacidades mentais são a forma de capital que não pode ser depreciada de forma permanentemente, por meio de crises ou depressões. E tampouco pode ser roubado ou perdido. Além disso, o dinheiro, que é essencial à negociação comercial, é tão sem valor quanto um monte de areia, até que seja associado às habilidades mentais eficientes.